Está havendo, veja só, do mundo espiritual para cá, uma movimentação muito grande para ajudar todos os seres vivos, os encarnados principalmente. Os desencarnados, muitos deles, a grande maioria deles pelo menos, já foram notificados das mudanças que irão acontecer onde eles moram. Devido a toda essa situação de instabilidade emocional que nós estamos vivendo, trata-se da instabilidade que está acontecendo no mundo dos espíritos, principalmente nas esferas daqueles que não se regeneraram, os espíritos difíceis, aqueles que vivem nas situações mais pobres, não pobres na forma material, como você mensura, mas pobres de sentimento. Vales esses conhecidos como Vale das Sombras, Umbral, Purgatório, Inferno, onde as pessoas encontram lá os seres das piores estirpes, seres que não têm amor e não têm respeito por ninguém. A vibração desses espíritos está afetando a vida aqui na Terra. Tudo que vem acontecendo hoje, que a mídia vem mostrando, essas coisas sórdidas, essas coisas horrorosas, que envolve justiça, que envolve o emocional, que envolve financeiro, que envolve religião. O lado podre está aflorando em cada ser que está sob o domínio desse mal e que está aqui no plano físico se tornando instrumento desses seres sombrios e estão banalizando a vida, a fé, a família, no geral. Essa banalização, ela envolve toda a forma do ser, forma moral, forma ética, a forma pessoal e até mesmo brincando com as formas de influências espirituais do qual estão vivendo. A razão pela qual está havendo muitas manifestações, que não são manifestações, sim, influências de espíritos esses das sombras, afetando a cabeça de pessoas, primeiramente, bem intencionadas, segundo, sem qualquer noção, conhecimento ou responsabilidade sobre os resultados que são emanados através de suas bocas, terceiro, instigando a discórdia, o ódio, a briga entre os setores ao qual fazem parte, inclusive dentro das casas espirituais, provocando divisões, desamor, descrença e fazendo com que até mesmo aqueles que frequentam, fazem parte de casas espirituais, estejam cometendo gravíssimos erros em sua má conduta pessoal. Isso vem afetando um campo mais vasto da influência desses distúrbios que ocorrem no mundo das sombras, o mundo espiritual, instigando aqueles que estão em cargos de comando em todos os setores da atividade para a instalação de todo tipo de desordem, vandalismo, desagregação familiar, instigar a libertinagem, instigar o sexo livre,
instigar os vícios como opções de vida? E como usam seres que na Terra são facilmente manipuláveis, que são seres que menosprezam o conhecimento ou da influência espiritual em suas vidas, que os mesmos se tornam presas fáceis desses malignos senhores da escuridão, que os manipulam à sua vontade. Quando foi falado sobre a ação do anticristo agindo em todos os campos da vida, aqueles que não prestam atenção nas palavras ficam alheios às informações e não conseguem somar os fatos dentro dos ambientes familiares, munícipes, estaduais, países e planeta Terra. Pois querem eles, esses senhores das sombras, implantar um regime mundial ao qual o domínio da mente, o domínio das pessoas, através das suas fraquezas e suas vontades. Isso basicamente envolve o sexo e o direito que a pessoa acha que tem de contaminar o seu vaso físico com todas essas drogas tidas lícitas ou ilícitas, pois até como remédios que deveriam curar, muitos se tornam viciados e dependentes e criam consternações familiares e criam distúrbios em suas vidas pessoais e deixam de produzir boas vibrações sob os auspícios dessas drogas que os escravizaram e os escravizam cada dia mais. As sombras, ela vem agindo sorrateiramente para mitigar a fé, para destruir a fé. Em alguns, tornando-os do conhecimento à arrogância, da arrogância levando ao isolamento como forma protetiva. Em outros, para instigar o distúrbio social com mensagens atribuídas a seres, a fim de confundir o trabalho daqueles que o realizam com verdade. Da mesma forma, agindo no corpo mais adiante, o que envolve o comando de um país, em seus regimes munícipes, estaduais e federais. Da mesma forma, esses seres das sombras estão dentro de uma guerra global, juntando forças com estes que não têm qualquer defesa contra esses senhores das sombras, porque a grande maioria deles se tornaram corruptos, corrompendo a sua alma pelas suas palavras, pela sua forma de ser, e agindo exatamente como faziam aqueles mesmos imperadores, senadores, que governaram o mundo há cerca de dois milênios atrás. Esses senhores das sombras adentraram ao campo de todos os países. Em alguns, em especial, se concentraram mais ferozmente por um medo que eles têm de perder, como vem acontecendo, eles vêm perdendo o território através de uma luz que foi acesa
dentro de um país continental. E essa luz, ela tem por missão acabar com as trevas, destruir as trevas pela luz, não pela guerra, pela verdade, não pela mentira, e pelo conhecimento espiritual aplicado da lei divina, da justiça divina, que sobrepõe-se sobre as justiças dos umbrais e as justiças falhas na terra. Esses senhores que, para ter tanta influência, tiveram, como informa o Apocalipse, um tempo de regeneração. Esse tempo de regeneração é o tempo ao qual tiveram, nessa encarnação presente, onde eles foram levados aos seus patamares de trabalho, nos setores que envolvem a justiça, o que envolve as diversas etapas em que a justiça atua, na administração geral pública, em todos os setores de atividade, isso em termos globais, não apenas do país sede de onde a mensagem é traduzida para os irmãos. Esses senhores das sombras estão agindo com todas as forças que têm. Adentraram as igrejas, adentraram aos meios de comunicação, adentraram aos grandes conglomerados de comunicação, adentraram aos meios econômicos, aos meios políticos em todo o planeta. Observam-se que eles praticamente são contra tudo aquilo ao qual a referência é o Cristo. São contra todas as normativas ensinadas pelo Cristo sobre verdade, caridade, amor e justiça, instigando as leis maiores, principalmente a do trabalho. No Apocalipse, Jesus diz que dará a cada um segundo as suas obras. Assim o trabalhador torna-se merecedor do seu salário. E cada qual procura o salário ao qual se ache merecedor pelas obras que faz, não as que acham que faz. E dentro desses setores aonde atuam, aos que acompanham as notícias, distribuída vastamente, a fim de esfriar a fé de todos. É a minoria atrevida que está no comando dessas formas de comunicação, que emanam essas informações, a fim de que o ser humano de bem, que ao sair de uma situação de extrema desconfiança de tudo, continue com medo de acreditar que as coisas vão dar certo. A ordem das sombras é difundir a descrença, difamar o Cristo, difamar a lei, difamar a ordem, difamar aqueles que querem trazer luz às sombras. Esses senhores estão agindo por mais um tempo ainda, jogando as suas últimas cartadas em todo o globo terrestre, principalmente até outubro
Setembro é um mês mágico para o planeta Terra. É o mês do nascimento do Cristo, para quem não sabe. É um mês extremamente importante para o país sede onde estamos, pois comemorar-se-á o bicentenário da independência, os 200 anos da independência, somando-se os ciclos de tempo em que a humanidade teve como um período de amadurecimento para os que tiveram boa vontade em aprender. Aos que fazem as contas desses ciclos, essas principais mudanças planetárias ocorrem de 200 em 200 anos. É o período em que uma encarnação inteira, de um desencarne, de uma avaliação e de uma reprogramação reencarnatória desses seres que estão hoje no momento reencarnados. Muitos dos que estão hoje na Pátria Mãe são remanescentes da pátria onde surgiram as revelações dos espíritos, através de um druida que dedicou a sua vida e o seu conhecimento a transcrever corajosamente todas as condições e preparos que os futuros trabalhadores que reencarnariam para cumprir essa missão teriam de conhecer a história da comunicação possível entre os vivos e aqueles que passaram pela vida, os não vivos, chamados de mortos. Na Pátria Mãe, ao qual falamos nesse momento, estão os remanescentes da Revolução Francesa, da Revolução Russa, da Revolução Nórdica, das revoluções asiáticas, de todos aqueles ao qual precisariam de uma oportunidade na Pátria Mãe, onde estariam ancorados os espíritos que acompanharam Jesus em sua missão terrena, a começar pelos antigos profetas e até mesmo João o Batista, que esteve presente na Terra até recentemente, desencarnado há algum tempo, preparando novamente, como a voz que clama no deserto, a convidar os cristãos dentro desse campo regenerativo, não entrando no campo da blasfêmia, da perseguição e das questões religiosas e políticas, mas cumprindo aquele mandamento do qual foi revelado: amai-vos uns aos outros, como Jesus amou e ama a humanidade, como forma da diretriz ao qual, da missão que cabe a esses espíritos aqui, ligados ao país mãe, a terra mãe da humanidade, a terra que tem energia do fogo, do sol, da lua e das estrelas, sob um comando de uma autoridade espiritual criada pelo próprio Cristo e comandada agora por uma grande falange de soldados
que vieram interceder a fim de que houvesse uma limpeza em todos os reinos, aonde a injustiça prevaleceria ou estava prevalecendo. Reino esse que envolve a ciência, a religião, a política, a filosofia e a todos os órgãos a eles ligados, que até então estavam amarrados a esses senhores da escuridão, que abraçaram tais causas. Essa missão deste ser angelical que veio desbravando e rompendo com a espada da verdade, rompendo com as mentiras dos homens, fora dos interesses pessoais, para recriar e trazer esse sentimento que fora colocado no coração dos habitantes da pátria-mãe, em grande maioria, para quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir, para que o símbolo do amor e da paz, daqueles mesmos que estiveram com Mahatma Gandhi, que romperam a violência pelas marchas da paz, a marcha para o Cristo, a marcha para a verdade. Todos estão aqui imbuídos nesse trabalho, do qual a missão do Cristo faz parte, envolvendo o país, a pátria-mãe. A forma assim falada é por meios de segurança devido. As palavras-chave que são monitoradas pelos espíritos das sombras, que querem reintegrar a pátria-mãe, as sombras do qual até então eles acharam que dominavam. O país que não está mais deitado em berço esplêndido, o país que não está mais dormindo enquanto todas as coisas estão acontecendo, se levantou por ordem do Cristo. Porque o príncipe dos exércitos, Miguel, com todos os seus soldados e os seus falangeiros, estão à frente desta grande mudança, no qual o Brasil, a pátria-mãe, é a destinação. É preciso apenas que todos aqueles saibam enfrentar das suas necessidades e de todos os abalos que o país, a pátria-mãe, vai enfrentar. De abalos sísmicos, de abalos ligados às forças da natureza, mas o grande e o mais poderoso são dos exércitos do Senhor, juntamente as maiores forças humanas já movimentadas no cumprimento desta missão. E é isso que a humanidade estará sob os olhos deste Cristo, levantando essa bandeira da paz, guiados por aqueles que até então ligados a Mahatma Gandhi, no qual o arcanjo Miguel liderou aqueles soldados para libertar a Índia, da mesma forma que libertou a França das garras daqueles escravagistas humanos,
e enfrentando da mesma forma como a Índia a corrupção interna, interesses políticos, a mesma coisa na França, das brigas internas, interesses, corrupção, mas foi concluída a missão que lhe cabia. E agora todos esses, maior exército celestial já formado, por uma única causa. E muitos desses milhões que fazem parte dos exércitos do Senhor, que estão reencarnados, estão marchando pacificamente, e dentro desta ordem espiritual, mês de setembro será o mês em que a chave da liberdade será dada ao Brasil, em que as trevas elas urrarão de ódio, urrarão de medo, por estarem perdendo totalmente as forças mediante a influência divina nos caminhos desta sagrada nação, diante do auxílio que ela prestará à humanidade, que estará juntando dos seus escombros as forças para poder levantar novamente a vida no planeta Terra. Enquanto isso, todos os seres viventes estão passando por um período de inquietação. Os que têm fé não têm dúvidas. Os que não têm fé não sabem o que fazer, que destino tomar, que atitude tomar no conserto de sua própria vida. Enquanto isso, fator externo, ajudará na decisão espiritual, mental, emocional de cada um. Das explosões solares que foram anunciadas, começam a surgir os efeitos colaterais que afetará, como já sabeis, o campo da saúde, o campo mental emocional de cada um, o campo das comunicações em variáveis tempo em todo o globo terrestre, afetando as mudanças climáticas, meteorológicas, causando alterações nos oceanos, nos ares, até mesmo em solo, onde hoje habitam-se milhões e milhões de seres humanos. Dessas explosões solares, que são controladas por uma força maior, fora do pouco entendimento humano, não tem efeitos destrutivos para aqueles que conhecem o sentido da vida e aqueles que sabem o que de fato é a vida. E a vida está muito além do pobre entendimento que o ser humano tem, que se apavora ao mínimo sinal de mudanças ou ao mínimo ensejo, até mesmo de mudanças do plano físico para o plano espiritual.
o conhecimento sobre a vida espiritual é o que mostra que a justiça que comanda o universo, ela é igual para todos, em todas as situações que cada um se coloca. Não é Deus que causa sofrimento ao ser humano, é o ser humano que não soube buscar ou não quis buscar essa essência de energia, e tão preso e materialista que se torna, que ele teme mais pelas coisas materiais do que pela sua própria existência eterna. Valoriza-se mais aquilo que os homens denominam como bens do que a própria paz e o conhecimento que deveriam ter, mediante o já anunciado período transitório que a humanidade passa. E somente a luz da verdade tranquiliza os seres que certezas têm que não ficarão ao desamparo diante da hora aziaga a que chegam. Infelizmente, acreditam mais na dor, nas trevas, no medo, em meio à transição, o tal do medo de sofrer, do que realmente o que diziam acreditar nos anjos, nos arcanjos, na justiça divina, nas falanges de socorristas, nas falanges do próprio Bezerra de Menezes, apavorados que se tornam, mostram apenas que leram sobre a doutrina, mas não entenderam as lições e se tornam apenas mais um diante da multidão da ignorância que não soube juntar os tesouros no céu, que são os tesouros do conhecimento, diante da certeza do amparo que cada um tem ou terá ao longo desta vida. Nunca foi os bens materiais que deram a paz, até mesmo a chave para adentrar ao reino celeste, como pudesse imaginar. Mas sim, a dádiva do conhecimento aplicado, diante das vidas que tiveram, do qual souberam construir as obras necessárias para a vida, mediante um momento evolutivo, tanto material quanto espiritual, por qual passa a humanidade. Ainda vemos muitos irmãos indefinidos. E diante do momento que o planeta vive, essas indefinições apenas levarão esses milhões de irmãos ao abismo gerado por eles mesmos, pelo conhecimento lido, mas não vivido, das primeiras oportunidades oferecidas, para que pudessem se reabilitar dos mesmos desejos que os fizeram se perder no passado. Essa indefinição
afeta o comportamento mental, emocional, nas decisões no campo da vida que cada um tem. Em definições familiares, de casais, por exemplo, que pareciam estar em relações sólidas após décadas de convivência. Instalações familiares inseguras, cujos filhos, sem qualquer base de vida, desorientados, se enveredam o caminho das drogas, do alcoolismo e da perdição sexual ao qual estão vivendo. As indefinições de cada um, diante dessas dúvidas que ainda carregam, se acreditar na lei divina, se acreditar no plano espiritual, se acreditar realmente na eternidade, ou apenas analisar o tempo passando, o corpo envelhecendo, a aparente mordomia daqueles corrompidos pela vida, a aparente satisfação daqueles que se enveredaram pelas orgias junto às suas classes ordinárias de convivência. As indefinições são geradas pelas faltas das certezas trazidas diante dos moldes criados por cada um. A lei, ela sempre foi e sempre será aplicada em todos os planos, em justa forma para cada um. Salientamos também que todas essas indefinições geram uma perda energética corpórea, causando estados depressivos violentos, deixando os corpos semivivos perambulando sem qualquer direção em suas vidas pessoais. A falta de amor, a falta do comprometimento gerado pela instabilidade de cada um vem levando multidões à fuga. Fuga essa gerada pelo fanatismo, pela solidão, pelo medo em cada um. As falanges de socorro estão agindo dentro de todos esses moldes, mas encontrando sérias dificuldades dentro desses corações arredios que simplesmente preferem ficar descrentes a dar uma chance a si mesmos para a luz, o amor e a fraternidade adentrar aos seus corações. Enquanto muitos estão distraídos, mal ouvindo a mensagem, com os afazeres domésticos, ao qual apenas a vibração
torna-se uma vaga mensagem. Observem que a instabilidade humana hoje no planeta refletirá a própria instabilidade planetária e a própria instabilidade gerada pelas explosões solares afetando a vida no planeta Terra. E muitas das vezes os ouvidos não estão ouvindo mediante ao bloqueio mental que cada um se coloca, onde cada um busca apenas as verdades que sustentem as formas facilitadoras de vida que querem ter, apenas aquilo que os agrada. E isso também é a influência das sombras na vida destes seres, dominados pelo medo e pela insegurança, nesse momento em que a humanidade está vivendo. O país-mãe vem sofrendo muito com a ação das trevas para destruir a família, a fé e a própria consistência do país-mãe. Não fosse a presença do arcanjo Miguel e todos os seus fiéis soldados, encarnados e desencarnados, haveria a falência moral, ética do planeta. E aí o planeta entraria num apagão total, extinguindo a vida. Mas tal fato é incabível diante do planejamento maior. Enquanto alguns vibram dizendo querer o bem, mas apenas desejando vingança contra aqueles que mentiram, que saquearam e que usam da força da lei para querer sustentar as sombras no comando do país-mãe. As sombras não têm força. O que dá força às sombras são tais sentimentos de ódio que são impregnados nos corações daqueles que querem justiça através da vingança. Repetindo, estes são aqueles mesmos revolucionários franceses que lutaram pela igualdade, que quiseram a liberdade, mas esqueceram da fraternidade. Você demonstra exatamente isso quando você deseja vingar-se desses pobres seres que estão com seus dias contados diante de uma força maior que estará sob um comando maior ligado aos que estão com a falange de Miguel Arcanjo, o comando do país-mãe para a humanidade. Esta é a mensagem para os irmãos,
para cuidarem dos seus corações, cuidarem das suas famílias, através das lutas incessantes para a preservação do sentimento amor pela verdade do amor. Que a paz e a presença da justiça divina se façam na vida de todos. Do vosso irmão Agostinho.